Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque vocês se inscreveram nesse canal, ativaram as notificações, então o algoritmo do YouTube distribuiu para vocês para acompanharem o que nós estamos sempre proporcionando para vocês em termos de formação. Se vocês não se inscreveram, não ativaram as notificações, nem nada disso, vocês vieram parar aqui porque provavelmente vocês se interessam por temas ligados à teologia, doutrina católica, filosofia, história da igreja, apologética, vida espiritual, vida matrimonial, o cumprimento da nossa vocação cristã de leigos. E se esse é o caso, vocês ainda não ativaram as notificações, não se inscreveram, eu os convido a fazer isso agora, a ativar as notificações, a se inscrever também no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, também a comentar, a dar um like no vídeo, compartilhar e também, antes de iniciarmos nosso tema, além de fazer tudo isso, considerar duas coisas. Em primeiro lugar, assinar a comunidade Família Brodbeck, o link está aqui na descrição. No final do vídeo vai ter esse link também, acredito eu, para que vocês tenham muito mais oportunidade de formação e uma formação que nós chamamos também de integral. Além disso, agora nesse ano de 2025, ano do jubileu, né, que o Papa convocou, nós estaremos em família no dia 18 a 28 de julho, em promoção da Demaré Tours, liderando uma peregrinação a Roma. E não somente Roma, Assis, Cássia, Perúdia, onde tem a Catedral de São Lourenço, em que se conserva a relíquia do anel que São José deu para Nossa Senhora ao pedir-lhe noivado, San Giovanni Rotondo, da terra do Padre Pio, Monte Cassino, fundado por São Bento, onde estudou São Tomás de Aquino, e passaremos por Monte Gargano também, e depois voltaremos para Roma. O preço está super em conta, inclui passagem aérea, hotel 4 estrelas, transporte ônibus privado, um guia da Demaré, um guia local, seguro viagem, um kit Demaré e meia pensão, que é café da manhã e jantar. Não somos simplesmente nós que vamos viajar, nós vamos viajar, vamos levar um padre junto conosco e todos vocês podem ir conosco. Imagina, vocês vão ao jubileu, que tem muitas graças, vão estar em Roma, vão estar nesses outros santuários e ainda vão nos conhecer. Não vão nos conhecer na nossa casa, na casa de vocês, vão nos conhecer em Roma. Nós iremos passar 10 dias peregrinando, rezando, comendo, nos divertindo também, conversando todos juntos na cidade eterna, na sede da Igreja Católica. Façam já a sua inscrição. O link para se inscrever, para pedir mais informações para Demaré, também está na descrição. Sem mais delongas, qual é o tema do nosso vídeo? O Cristo que o mundo odeia. Ou seja, vamos além da caricatura do Jesus bonzinho. Naquela época em que Jesus veio pela primeira vez, e ele há de voltar, mas ele não vai voltar como um menino, pregando, fazendo milagres para morrer. Não, ele já morreu, ressuscitou, ele vai voltar glorioso, da mesma maneira como ele subiu glorioso aos céus, volta para julgar os vivos e os mortos. Mas na primeira vez em que Jesus veio, ele pregou, ele fez milagres, e ainda assim a maior parte das pessoas, não estamos falando da maior parte do mundo que não tinha contato com Cristo, mas a maior parte das pessoas que teve contato com Cristo, os judeus daquela época, aqueles pagãos que moravam nas imediações de Israel, não o aplaudiram, não estavam com ele, não aderiram ao que ele pregava. E mesmo os que o aplaudiram, mesmo entre aqueles que aderiram ao que ele pregava, mesmo aqueles que quando ele entrou em Jerusalém gloriosamente, montado num jumentinho, jogava suas palmas no chão, os seus ramos de oliveira no chão e diziam Hosana ao filho de Davi e aplaudiram a Cristo, uma semana depois estavam na mesma Jerusalém dizendo para Pilatos, em relação a esse mesmo Cristo que eles aplaudiram, crucifica-o, crucifica-o, preferimos Barrabás. Então, o mundo hoje, se o mundo se depara com a pregação de Cristo, exatamente como ele pregou, eles adeririam a Cristo? Não, mas as pessoas aderem a Cristo, as pessoas não falam mal de Jesus. Tem até aquela frase, né? Jesus é bom, o brabo é o fã-clube. Como se
aquilo que Jesus pregasse e a doutrina da igreja, a pregação dos evangelhos, a pregação dos apóstolos, fossem algo que, como que distantes entre si. Então a cultura moderna, ela criou uma caricatura de Jesus. Criou uma caricatura. Se nós perguntarmos para pagãos, ou para batizados que vivem como pagãos, que não rezam, rezam mais ou menos, né? Tem alguma tentativa de conexão com a vida espiritual, nem mesmo sabe o que é vida espiritual, mas mais ou menos vai tentando, alguns nem isso. Se eles gostam de Cristo, eles, não, claro que sim, Jesus é um pregador, pregou o bem, pregou a paz, não é isso? A esmagadora maioria das pessoas no mundo moderno não estaria disposta a xingar a Cristo, embora hoje nós tenhamos pessoas que xingam o próprio Cristo. Mas a maioria não xingaria a Cristo. Alguns não acreditam nele, acham que ele não existiu, que é uma invenção, mas a maioria acredita que sim. Mas mesmo desses que fazem parte da maioria, que acredita que Jesus existiu, que Jesus veio, eles não têm compromisso nenhum com Cristo. Nós não vemos eles nem em igrejas evangélicas, nem em igrejas católicas, em nada, nada. Por quê? Porque eles não entendem o que Jesus pregou. Ou eles não sabem o que Jesus pregou. Ou sabendo, inventam um outro tipo de Cristo que não é o Cristo dos evangelhos. E o propósito do vídeo de hoje é justamente revelar o verdadeiro Cristo. Um Cristo que foi perseguido, um Cristo que foi odiado, um Cristo que foi rejeitado e que ainda hoje é perseguido, odiado e rejeitado. Então há uma dicotomia entre o Cristo da cultura e o Cristo da Escritura. A falsa imagem moderna de Jesus nos mostra um Jesus domesticado, podemos dizer assim, que é o mestre de uma moralidade sem compromisso, que simplesmente se reduz a uma ética do bem viver com o seu vizinho, né? E de um conceito distorcido de amor. Esse Jesus domesticado também é um pacificador inofensivo, que não confronta as pessoas, que nunca confronta ninguém, que ao ver o erro, deixa esse erro quieto, não corrige, até mais porque onde é que já se viu? Não tem erro, né? Ele veio pregar o amor. Quem fica julgando que é eu são as pessoas, não Jesus. Esse Jesus domesticado também, ele até é um líder espiritual, mas ele é um líder espiritual genérico, que veio ser mais um que nos conduz a Deus, a esse Deus etéreo, difuso, tão transcendente que nós não sabemos quem é, que se confunde com o universo. E que, portanto, esse Jesus pode ser aceito por todas as religiões. Eu posso dizer que Jesus é Deus, outro pode dizer que Jesus é um espírito evoluído, outro que Jesus é um dos profetas, outro que é algum Buda, e tá tudo bem, porque tanto faz, são todas facetas do mesmo Jesus, que era um homem que veio pregar o amor. Esse é o Jesus domesticado da cultura moderna. E nem mesmo as outras religiões que não são cristãs tinham essa ideia de Jesus. Tudo bem, algumas, como o muçulmanismo, acreditavam que Jesus era um profeta, né? Algumas outras pessoas aceitavam que ele não era o Filho de Deus, mas realmente ele pregou alguma coisa iluminada, mas eles não distorciam isso como que dizendo que a igreja não pregava essas coisas, né? E hoje nós temos o erro de achar que Jesus é assim e, além disso, achar que a igreja também prega que ele é assim e não prega. Certo? Mas de qualquer maneira nós temos uma falsa imagem moderna de Jesus, esse é o Cristo da cultura, que é uma cultura pós-cristã, uma cultura que não é mais cristã. Cristo da cultura. Em contraste com o Cristo da cultura, nós temos o Cristo da Escritura. O Cristo verdadeiro da Escritura tem algumas características. Em primeiro lugar, ele é um Cristo que fala com autoridade. Em João 14,6 nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem outros caminhos para ir ao Pai. Jesus nunca pregou que ele era um dos caminhos. Então se podia ser budista, hinduísta, sem religião, muçulmano. Não. Kardecista. Não. Eu sou o caminho, diz ele. Eu sou a verdade. Ah, mas a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Não. Jesus disse que ele era a verdade e que ele era a vida. Ou seja, fora dele a morte. Morte espiritual, morte eterna.
Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas eu discordo. Mas então você está discordando de Jesus. E não, quer dizer, tem problema porque está pecando, mas não tem problema no sentido de tu manter tua coerência. Agora, não fica querendo colocar na boca de Jesus algo que ele não disse. Ou querer dizer que é cristianismo algo que Jesus não ensinou. Se queres ser contra esse exclusivismo religioso, porque achas que isso é contrário à mentalidade moderna, ok, mas então não fica dizendo que Jesus não pregou isso, porque ele pregou. Não tens que ser contra a mentalidade do cristianismo exclusivista, tens que ser contra o próprio Cristo, porque foi Cristo que disse isso. Mas quem disse que a Bíblia está certa? Então, cara pálida, se a Bíblia não está certa para falar de Jesus, se a igreja não está certa para falar de Jesus, quem é que está, meu caro? Porque eu li um livro que falava tal coisa, era diferente, e era um livro que foi escondido, e que se... O papel aceita qualquer coisa. Se tu não queres aceitar a Bíblia porque é um papel e porque, portanto, pode ser distorcida, quem é que diz que o documento que tu invocas não pode ser distorcido também? Então veja como, na verdade, muitos de vocês buscam adequar a mentalidade religiosa às conveniências de vocês. Isso é próprio de uma cultura moderna que é egoísta e que é hedonista. Esse Cristo que fala com autoridade, ele tem uma exclusividade na sua pregação, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, que incomoda esse mundo relativista de hoje. Um mundo em que a verdade não existe, que o belo não existe, que o bem também não existe. Vejam como os três transcendentais eles são intercambiáveis. Os mesmos que negam a verdade, a objetividade da verdade, negam a objetividade da beleza. Não é? A arte moderna. Eu posso pegar um quadro, fazer cocô em cima e é tão arte quanto uma escultura de Michelangelo. E negam também a bondade. E é por isso que acham que a bondade é aquilo que é conveniente e defendem o aborto. Esse mundo relativista rejeita verdades absolutas, que é um pleonasmo, né? A verdade é absoluta. Mas é para que vocês entendam, né, que é a verdade mesmo, para dar uma ênfase. E prefere esse mundo hedonista, egoísta, relativista, a ilusão de que todos os caminhos levam a Deus. Mas isso é contra o que o próprio Cristo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Um trator aqui está passando pelo caminho daqui da minha casa, né? A minha casa não é o caminho que leva ao Pai, mas é o caminho que leva ao centro. Então, agora o segundo trator está passando aqui. Eu acho que temos um desfile de tratores, isso é próprio de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Cristo, ele não fala como os escribas, que eram denotados e percebidos pelos outros como hipócritas. Embora, claro, alguns não eram, né? Mas eles eram percebidos pela sociedade judaica como hipócritas. Ele fala com autoridade. Em Marcos 1:22, nós lemos: estavam admirados com o seu ensinamento, porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. O mesmo Jesus, em Mateus 24:35, declara que as suas palavras jamais passarão. E com isso, ele está estabelecendo a verdade imutável da sua doutrina. Bem, é um Cristo que fala com autoridade. O segundo ponto do Cristo verdadeiro da Escritura é um Cristo que denuncia o pecado. Quem comete o pecado é escravo do pecado, João 8,34. Jesus não tolera o pecado. Mas ele acolhe o pecador. Acolhe o pecador e denuncia o pecado. Acolhe o pecador, perdoa o pecador arrependido, mas condena o pecado. Exige a conversão do pecador. O pecador que ele acolhe é o pecador arrependido, ou o pecador ainda não arrependido, para que se arrependa. Vai e não peques mais. Está em João 8,11. Ele chama ao arrependimento, Lucas 13:3. Se não vos converterdes, todos perecereis do mesmo modo. A pregação de Cristo é uma pregação amorosa, mas não é de complacência com o erro, e sim de salvação mediante a mudança de vida. Em Marcos 1,15 nós lemos: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus denuncia o pecado, exorta o pecador para que deixe esse pecado. Terceiro ponto acerca do Cristo verdadeiro da Escritura: é um Cristo que provoca divisão. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Um Cristo que provoca divisão.
Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. O verdadeiro Cristo. O Cristo dos evangelhos. O Cristo da igreja. O Cristo da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, exige uma escolha radical. Ou com ele, ou contra ele. Não existe um com ele ou sem ele. Ou se está com Cristo, ou se está contra Cristo. Vejam, não se trata de estar com Cristo ou se estar sem Cristo. Quem não está com Cristo não está meramente sem Cristo, está contra Cristo. A escolha é radical. Ou se está com Cristo ou se está contra Cristo. Em Mateus 12:30 nós lemos, quem não está comigo está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Segui-lo, aliás, pode significar ser rejeitado até pelos próprios familiares. Em Mateus 10:21, o irmão entregará à morte o irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. No mesmo evangelho, Jesus disse, quem não odeia os seus pais, não é digno de mim. Ele quis dizer não odeie os seus pais no sentido de que perto do amor que se deve ter a ele, todo o resto não é amor. É um exagero retórico, né, que ele está querendo dizer que se deve amar os pais, claro. Se deve amar os filhos, óbvio. Se deve amar a esposa, claro, ela é carne da minha carne. Mas eu devo amar mais a Deus. A Aline muitas vezes fala, ainda bem que o meu marido ama outra pessoa mais do que a mim. A Cristo. E eu digo a mesma coisa dela. Ainda bem que a minha esposa ama a Cristo antes de mim. Ela ama um outro homem antes de mim. Ama a Cristo. E é por amarmos mais a Cristo do que os nossos cônjuges que talvez a gente não ame uma amante, por exemplo. A minha esposa ama outro homem antes de mim, que é Cristo. E isso ajuda a que ela não ame outro homem antes de mim, que seria um amante. E aí, no amante, coloca todos os outros pecados. O amor a Cristo é aquele que faz derivar todos os demais amores. Bem, é um Cristo que fala com autoridade, é um Cristo que denuncia o pecado, é um Cristo que provoca divisão. Quarto ponto, é um Cristo que é odiado pelo mundo. João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim, diz Jesus. O mundo odeia Cristo. E o mundo odeia Cristo porque ele, Cristo, revela as obras más do mundo, conforme João 3:19-20. No mesmo Evangelho de João, capítulo 7, versículo também 7, assim nos é dito, o mundo não pode odiar-vos, diz Jesus, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Jesus, ele nos alerta que quem quiser segui-lo deve estar preparado para ser odiado também. Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. O Cristo verdadeiro das Escrituras, quinto ponto então, é o Cristo que morre na cruz para o perdão dos nossos pecados e exige a nossa conversão. Vejam Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio pregar o amor, fazer milagres, dizer de um caminho para Deus e olha só, ele acabou mexendo com a estrutura de poder, ele recebeu inveja dos fariseus e dos romanos e, portanto, ele foi crucificado. Ele fracassou na sua missão. Não, Jesus não veio pregar e acabou morrendo. Jesus veio morrer. Ele veio pagar o preço do nosso pecado. Ele morreu na cruz para derramar o seu sangue para o perdão do nosso pecado. Ele veio morrer na cruz por nós. Ele se colocou na cruz no meu lugar. Na cruz pagou pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a sua vida. Cristo não morreu porque foi a consequência das suas pregações. Não, Cristo morreu para saldar a dívida que nós tínhamos para com Deus por conta do pecado. E Cristo, aliás, não morreu para confirmar as pessoas dos pecados, né? Ele já morreu no pecado, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, ele morreu para nos libertar do pecado. Em Isaías 53:5 havia uma profecia acerca da missão de Cristo. Ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por conta das nossas iniquidades. O sacrifício de Cristo na cruz foi para a nossa salvação, para a reconciliação com Deus, para participarmos da natureza divina, para termos o perdão dos pecados, para termos a herança no céu.
E esse sacrifício de Cristo na cruz exige uma resposta. Em Atos 3,19 nós a encontramos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. E além disso, ele nos chama a trilhar este mesmo caminho, nos chama a carregar sua cruz com ele. Em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo, diziam outras traduções. Tome a sua cruz e me siga. Não é um Cristo bonzinho, é um Cristo que manda nós renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Enfim, esse Cristo da Escritura, o Cristo verdadeiro, é um Cristo que funda uma igreja fora da qual não há salvação. Em Mateus 16 nós lemos, Jesus olha para Pedro e diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo não deixou um cristianismo individualista, mas uma igreja visível com autoridade. Ele tinha vários seguidores e escolheu 12. Dentre os 12, 3 estavam sempre com ele. Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, um era o chefe. Está sempre nomeado antes da lista de todos os apóstolos. E quando está sozinho, é sempre ele que está. Exceto João na cruz. Pedro. Paulo faz questão de confrontar, ele deve ter confrontado todos os apóstolos, mas ele fala que confrontou Pedro. Por quê? Porque Pedro é a figura de autoridade. Mostrando que ele confrontou, significa que ele respeita tanto esse Pedro que ele quer que Pedro não erre. Pedro faz o primeiro discurso em Atos 2, conseguindo converter 3.000 pessoas. Pedro lidera a igreja, leva a igreja até Roma, o coração do império. O mesmo império que crucificou a Cristo. Pedro está sempre liderando. Pedro lidera. Cristo não deixou um cristianismo individualista ou uma igreja invisível, e sim uma igreja visível com autoridade. Em Lucas 10:16 nós lemos, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Esta igreja que Cristo fundou é o próprio corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Tem Colossenses 1:18. Fora dela não há comunhão com Cristo plena. Se alguém não permanecer em mim, diz Jesus em João 15:6, será lançado fora como ramo e secará, porque nós somos como galhos enxertados nele. O Pai é o agricultor e ele é a videira. Então nós vemos, há um Cristo da cultura e há o Cristo da Escritura. O Cristo da cultura é um Jesus domesticado, um mestre de uma moralidade sem compromisso, um conceito distorcido de amor, um pacificador inofensivo que não confronta ninguém, um líder espiritual genérico aceito por todas as religiões. Mas essa imagem não corresponde ao Cristo dos Evangelhos. Nesse debate entre o Cristo da cultura e o Cristo da Escritura, nós vemos o Cristo da Escritura como verdadeiro, um Cristo que fala com autoridade, um Cristo que denuncia o pecado, um Cristo que provoca divisão, um Cristo que é odiado pelo mundo, um Cristo que morre na cruz para o perdão dos nossos pecados e exige a nossa conversão, e um Cristo que funda uma igreja fora da qual não há salvação. O que isso significa para nós? Primeiro, porque o mundo odeia o verdadeiro Cristo, porque ele denuncia o pecado, enquanto o mundo quer normalizá-lo. Ele mostra que o pecado ofende a Deus e que nós devemos abandonar o pecado. E o mundo quer normalizar. Tudo é bom se te faz feliz, tudo é permitido. Não, nem tudo é permitido, mas é assim o governo que decide o que pode ser permitido ou não. Não, é a minha consciência apenas que decide o que é permitido ou não. Não interessa o que Deus manda, não interessa o que Cristo manda. Até a maioria das pessoas quer algumas regras mesmo, não quer viver de acordo com o erro. Mas o critério para decidir o que é o certo e o que é o errado são eles próprios. Como é que eu vou ser juiz de mim mesmo? Como eu vou ser aquele que vai estabelecer os critérios para que eu haja? Os critérios têm que estar fora de mim. Porque eu tenho tendência a fazer o mal. Eu não posso estabelecer os critérios para o bem se eu tenho tendência ao mal. Os meus critérios não devem existir. Os critérios do mundo não devem existir. Os critérios que devem existir são os critérios de Cristo. O cristão deve ser aquele que segue os critérios de Cristo. E os critérios de um Cristo que denuncia o pecado, que perdoa o pecador, que salva do pecado, mas que denuncia e exorta. O mundo também odeia o verdadeiro Cristo, porque o mundo prega uma autonomia absoluta, enquanto o Cristo pede, ensina e exige obediência. Esse mesmo Cristo ensina verdades, enquanto o mundo quer relativismo. Nós temos em algum lugar aqui do canal
um vídeo sobre a ditadura do relativismo de Ben XVI. Procurem aqui no canal, procurem no procurar do YouTube. Se vocês estão vendo esse vídeo na comunidade Família Brodbeck, procurem dele também. Botem ditadura do relativismo, Brodbeck, alguma coisa vocês vão achar. Bem? Outro ponto, o que isso significa para nós, além do por que o mundo odeia Cristo, os seguidores do verdadeiro Cristo também serão odiados. Isso é uma consequência de entendermos quem é o verdadeiro Cristo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, Mateus 5,10. Ser cristão, meus caros, não significa ser aceito pelo mundo, mas enfrentá-lo como Cristo enfrentou. Amar o mundo? Sim. Amar o mundo apaixonadamente? Sim, como uma criação de Deus, mas não o mundo como sistema anticristão. O mundo como criado por Deus deve ser amado, deve ser evangelizado, deve ser iluminado, e o mundo como um sistema contrário a Deus deve ser combatido e derrotado. Enfim, há um perigo de seguir um Cristo falso. Um Cristo moldado ao gosto do mundo e que, portanto, não salva ninguém. Um Cristo moldado pelos meus critérios e que, portanto, sequer me salva. Se alguém vier a vós pregando o evangelho diferente, que seja anátema, diz São Paulo em Gálatas 1:8. Temos que, como consequência, conhecer o verdadeiro Cristo. O Cristo pregado pela igreja, e vocês podem ler aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, Catecismo de Trento, tem por aqui em algum lugar, vários livros de doutrina, aqui tem, né, mas principalmente aqui os catecismos e a Sagrada Escritura. Não creiam num evangelho diferente, não creiam num Cristo diferente. No Cristo verdadeiro é que vocês devem depositar as suas esperanças. Enfim, a quem tu segues, meu caro? O Cristo verdadeiro ou a caricatura? Que conheçamos o evangelho, tanto o livro físico dos evangelhos, quanto a mensagem dos evangelhos, a boa nova da salvação. Busquemos a verdade e não nos conformemos com o espírito do mundo. Cristo ainda hoje é odiado, e se nós o seguirmos de verdade, seremos odiados também. Mas ele nos exortou: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. João 16:33. Fiquemos todos com Deus.